que a felicidade do outro incomoda tanto a gente às vezes, hein? Eu ando pensando muito sobre esse tema e qual que é o motivo de eu estar pensando muito sobre esse tema? Por causa das redes sociais, por causa de às vezes eu escutar alguns amigos comentando comigo, como se comparam com outras pessoas, como se comparam com outras vidas, né? A própria vivência sendo comparada com outras vivências. E eu sinto que é algo comum de todos nós, algo comum do ser humano. Quando eu escuto algum amigo falando sobre isso, sobre como se sente inferior a alguém, por exemplo, eu nunca, jamais vou julgar esse sentimento, porque eu acho que é algo que é nosso, sabe? E não que seja bom senti-lo, mas acredito que seja algo comum. E o que eu queria trazer hoje para vocês aqui no episódio dessa semana é justamente para a gente repensar sobre os motivos pelos quais a felicidade do outro às vezes incomoda a gente, sabe? A primeira coisa que eu me lembrei foi de um fato que eu passei uma vez. Eu já comentei aqui diversas vezes que eu fiz um mochilão em 2018 e foi um fato bem legal, assim, eu tive muitas experiências e tive muitas histórias para contar. Eu sempre tenho alguma coisa para falar sobre isso. E em 2018 eu fiz essa viagem e eu adoro contar as histórias nos momentos que eu vejo que cabe, que faz sentido, que às vezes alguém está interessado sobre o tema, às vezes as pessoas me perguntam, enfim. Bom, e eu me lembro que antes da pandemia ou depois da pandemia, não vou lembrar o ano, uma amiga foi fazer uma viagem e ela me contou sobre, a gente fez uma despedida também para ela. E eu lembro que antes de ir para a despedida dessa amiga, eu lembro de pensar assim: olha, não é sobre mim esse momento, é sobre a viagem dela. Eu não tenho nada para contar porque é o momento dela. E ali, por mais que eu tivesse muita coisa para falar sobre mim e muita história talvez que pudesse ajudar, eu senti que não era algo que podia ser compartilhado, porque não era o meu momento, né? Era o dela. E dentro disso, eu lembro que naquela noite foi um momento assim, exclusivamente para a despedida dela. Foi muito especial porque o objetivo era falar do sonho dela e da realização daquele sonho. E eu acho que dentro disso, dentro do entender o meu espaço ali, eu estava guardando algo que era o egoísmo. E eu acredito que a felicidade do outro às vezes incomoda a gente porque a gente quer que tudo seja sobre nós. E por mais que não, tá tranquilo, sabe? Eu não quero ser o foco das atenções, mas muitas vezes aquilo fica subentendido nos nossos corações e a gente não sabe muito bem disso. E a gente não entende por que que o outro tá tão feliz com algo incomoda a gente. É porque às vezes aquela felicidade não nos pertence e isso incomoda a gente. Mas aí eu tenho sempre uma ideia eu percebi isso tem pouco tempo, como é bom a gente participar da felicidade do outro. Participar indiretamente, sabe? Somente partilhando daquele momento e não pertencendo àquela história. Não que seu nome esteja ali, nossa, mas a Ana fez isso por mim. Mas o Bernardo, nossa, ele me ajudou no meu curso, ele me fez, sabe? Participar indiretamente, sem que você tenha nomes na história. Somente veja a alegria da outra pessoa e possa partilhar daquilo. Somente pela alegria, sabe? E eu ando pensando sobre isso porque recentemente alguns amigos meus formaram, outras pessoas, assim, eu vejo pessoas adquirindo coisas e aí eu vejo como é difícil às vezes a gente adquirir coisas, realizar sonhos. E eu só tenho uma coisa para pensar, poxa, olha que coisa boa, aquela pessoa tá conseguindo fazer isso, aquilo tá acontecendo na vida dela, aquilo tá acontecendo na vida dele. O sentimento é muito melhor do que se eu me comparar e me sentir infeliz porque eu não tenho e o outro tem. Obviamente, eu não vou dizer que é algo simples, é muito difícil, porque às vezes a gente tem que engolir aquilo que é nosso, que é o egoísmo. De poxa, eu não participei, de poxa, eu não tô ali, não sou eu que tô vivendo aquilo. Mas
talvez seja um sentimento nobre, né? A gente engolir isso que é nosso, esse narcisismo nosso que é subentendido em todas as nossas esferas e vivências sociais. A gente tem isso, a gente quer ter e ser parte de todas as coisas. E entender que não, às vezes dói. Eu lembro de um amigo meu que é um amigo muito querido, a gente tem até um episódio aqui junto, é o Henrique. E esse amigo, eu lembro de uma vez que a gente saiu e ele tava meio assim, do ladinho assim na mesa, meio calado e tudo mais. E eu perguntei, amigo, tudo bem? O que tá acontecendo? Você tá bem? Ele falou pra mim assim, não, eu só tô participante hoje, eu só tô observando hoje. Tô como participante do todo. Ele falou alguma coisa assim. A gente tinha umas conversas meio engraçadas, mas ele falou alguma coisa assim. Tô só observando hoje, eu sou só o observador da mesa hoje. E aí ele tava vendo um monte de conversa cruzada, todo mundo conversando, rindo, e ele só tava observando. Não é o perfil dele, porque ele é uma pessoa muito falante, gosta de conversar, mas naquele momento ele era só observador daquela situação. Muitas vezes a gente tem que ser assim, sabe? Um observador da felicidade do outro e, ao mesmo tempo, aquilo nos contagiar a ponto da gente também entender que aquilo é bom de se vivenciar, sabe? Eu acho muito complicado quando a gente tem um sentimento oposto e eu vejo que ele é mais doloroso também. Quando eu penso, por que que eu não tô vivendo aquilo? Poxa, por que que não sou eu, né? Por que que eu não tenho? E é entender esses lugares, assim, que a gente tem na nossa vida de se comparar com o outro. Eu acho que as redes sociais têm feito muito isso com a gente, sabe? A gente querer ter vidas que não são as nossas. E pensa só que dureza com a gente mesmo, né? Pensa com você aí agora que tá me ouvindo. Que dureza é com você valorizar a vida de alguém, mais a vida de alguém, a história que está sendo contada do que a sua própria história. Que cruel. Eu acho muito cruel com a gente isso. E eu acho que desde o momento que eu entendi que as pessoas não são plenas e que ninguém, às vezes não, na maioria das situações, ninguém vai ter o que você tem. E aí quando eu entendi que nós não somos plenos e que a gente tem, todo mundo vai ter uma característica única, por mais que eu acredite no comportamento do ser humano, todo mundo vai ter algo especial. Porque é da vivência daquela pessoa, é da cultura daquela pessoa. Todo mundo vai ter uma característica que é única. E eu entendo que aquilo é que faz a gente ser diferente, né? Isso é que muda tudo, isso é que muda a nossa história. Então, eu valorizar mais a história de alguém do que a minha própria é talvez, assim, anular a minha vivência, né? Aquilo que eu tenho para contar e não o que o outro tem para contar. Eu não sei da história do outro. Ninguém vai saber 100% da sua história. Ninguém vai saber 100% das coisas que você passou. E não que isso seja uma desculpa para alguma coisa, tá? Mas eu tô dizendo realmente assim, poxa, valorizar isso, sabe? Valorizar isso que você tá carregando, que você que tá me ouvindo aqui tá carregando, assim. A gente tende muito a se comparar porque a gente quer a história da outra pessoa, porque a gente acredita que seja melhor do que a nossa. Quem disse isso? A foto que a pessoa postou, o que que é? Não sei dizer, sabe? Isso é nada, é nada. Comparado a uma vida, a um dia que tem 24 horas, você vê uma foto e a gente acha que isso resume alguma coisa, isso não é nada. Absolutamente nada. Então, o que eu quero trazer aqui hoje, que eu tô pensando sobre isso há muitos dias, sabe? Sobre a comparação, sobre o porquê que a felicidade do outro incomoda tanto a gente. Por que a gente se sente assim, né? A gente não precisa participar de tudo. A gente pode ser só como aquele meu amigo, sabe? Observador daquela situação tão bonita de acontecer com alguém. Poxa, aquela pessoa conseguiu aquilo. Tudo bem, agora não é minha vez, mas um dia pode ser a minha vez. É bonito demais. É bonito demais a gente observar o outro acontecendo e a gente poder ver essas evoluções, participar indiretamente da história de alguém, ver aquela pessoa crescendo, evoluindo. É tipo um bebê, sabe? Que começa a andar
É muito, muito prazeroso. Então a gente tem que ter um olhar mais sensível com a nossa história, com a nossa própria história e com a história das outras pessoas. E eu não vou ser hipócrita, obviamente, e dizer assim, poxa, eu não me comparo. Claro que a gente se compara, a gente é algo natural do ser humano. Por que ele tá lá onde e eu não tô lá? É óbvio que eu sempre penso essas coisas também, gente. Mas toda vez que eu faço isso, eu não. Mas essa a minha história, qual é a minha história? A história que eu tô contando. Eu passei por aqui, o outro passou por outro caminho. Eu não vou ser injusta comigo porque eu escolhi outro percurso. Eu tô escolhendo contar outra história. Então eu vou arcar com essa história que eu tô contando. E aí eu quero dizer pra vocês assim que é difícil, não é fácil. A gente repensar sempre, ser gentil com o nosso processo, com o caminho que a gente tá correndo, sabe? É difícil demais às vezes, mas tão necessário, sabe? Observar a própria vida e contar sobre ela. A gente tá vendo coisa demais, gente. Visualizando gente demais o tempo inteiro. E isso faz com que a gente não se conheça, sabe? Faz com que a gente esqueça do que a gente tá vivendo, da experiência de viver, que é o momento que você tá passando aqui, até o momento que for permitido a você estar aqui. E é isso. Bom, esse é o episódio dessa semana. Eu espero que ele possa fazer sentido pra você de verdade, assim como fez pra mim. Tá fazendo ele aqui agora. E eu espero que a partir daqui você possa viver uma vida assim sua, sabe? Não baseado em histórias de outras pessoas, mas o seu percurso, sabe? Qual história você quer contar? Pensa sobre isso. Obrigada por me ouvir até aqui e boa semana.